Olá pessoal, o RMed está trazendo para vocês agora então informações sobre a prova da ANRIGS desse ano, 2019. O que vocês precisam saber? Primeira coisa, a prova da ANRIGS pode ser feita para autoavaliação, isso principalmente para graduandos a partir do quarto semestre e também para pessoas graduadas, né, que queiram apenas saber o seu nível de conhecimento sobre medicina nas áreas de clínica, cirurgia, pediatria e saúde coletiva. A prova da ANRIGS também serve para fazer o processo seletivo das residências. Então, todo candidato a várias residências utilizam a prova da ANRIGS como a estratégia para ter acesso. E aí a gente tem as provas as especialidades que têm acesso direto, que geralmente são as grandes áreas, e também os acessos com pré-requisitos, que são, por exemplo, quer fazer cardiologia e então precisa fazer clínica médica ou medicina interna antes. Então a prova da ANRIGS serve também para o acesso à residência médica. E para alguns cursos de especialização. E vocês sabem a diferença entre residência e curso de especialização? Bom, o curso de especialização ele funciona como uma pós-graduação lato sensu. Muitas vezes o programa desses cursos de especialização é exatamente igual ao da residência, só que ele não é estabelecido como uma especialidade ou uma residência médica, mas sim uma pós-graduação lato sensu. Mas o treinamento é muito semelhante. A prova da ANRIGS também ela seleciona para alguns desses cursos de especialização. Quando que são as inscrições e como é que se faz essas inscrições? Vocês têm que acessar o site da ANRIGS, que vão ter as informações em termos de períodos e em termos de cronograma e execução das provas. O que precisa para fazer essa prova? Pessoas de nacionalidade brasileira ou estrangeira, elas têm que estar legalizadas, né? Estar em dia com as suas obrigações eleitorais, ter todas as exigências do Conselho Federal de Medicina também, estar quite com o serviço militar, no caso dos homens, e estar de acordo com as normas do processo seletivo público quando for fazer, então, a utilização da prova da ANRIGS para acesso nas residências. O candidato tem que preencher essa inscrição, a cidade em que ele quer prestar a prova, isso é muito importante, prestem atenção nisso, né? O objetivo da prova da ANRIGS com autoavaliação ou especialização, curso de especialização ou residência, isso tem que ficar claro na hora que for fazer essa inscrição, né? Então, ter uma foto digital e ter o currículo eletrônico que vai ser preenchido durante o processo de inscrição. Então, pessoal, vejam aí a taxa de inscrição, né, para autoavaliação é um menor valor, vejam para quem é sócio da ANRIGS é R$100, se não está vinculado a nenhuma instituição, aí já é 200. E importante, em termos de valores, que vocês prestem atenção na taxa de inscrição para a prova da residência. Então, residência com acesso direto, especializações, é R$760. Quando for para pré-requisito, 540, para aquele que não é sócio. E aquele estudante de medicina, o médico que for sócio da ANRIGS, aí olhem aí a tabela que vocês vão ver os valores diferenciados e os descontos que a ANRIGS dá na hora de fazer a inscrição para a prova. Uma coisa importante que vocês têm que perceber é que quando vocês pagam a taxa de inscrição para fazer a prova, depois, quando vocês forem fazer a residência, vocês vão ter que pagar uma taxa para os hospitais ou para os programas de residência que vocês forem fazer. Então, prestem bem atenção nisso aí, né? Existem alguns critérios para isenção de taxa que a gente vai disponibilizar e está lá disponibilizado também no site da ANRIGS, que vocês podem consultar. O período de inscrições, não esqueçam, né, é de 12 de setembro, às 11 horas começa, até 16 de outubro, em torno de 17 horas. Esse é o mesmo período para cadastramento dos currículos, para cadastrar os currículos também obedece esse período.
Período de solicitação de isenção de taxas já é de 17 a 18 de setembro. A data limite para pagamento é 17 de outubro, então cuidem essas datas, porque muitas vezes a gente se atrapalha num processo simples como esse, que é a inscrição, né? E depois vai ter a divulgação dos locais de prova, onde vocês vão escolher fazer a prova, e tudo isso está no site da ANRIGS e a gente está tentando ajudar vocês aqui para não perderem esse período de inscrição. Uma coisa importante é sobre a prova em si. Então, assim, a aplicação da prova que vai ocorrer no dia 17 de novembro, às 9 horas, horário de Brasília, em tudo que é lugar. Então, vocês percebam que a prova da ANRIGS é uma prova de múltipla escolha, com 4 opções, não mais 5, como já foi um dia. Hoje são 4 opções, uma única resposta correta nessa prova. A prova de autoavaliação e da residência com acesso direto tem em torno de 100 questões, elas são objetivas, todas baseadas no programa e nas referências bibliográficas que já foram divulgadas, mas que estão lá no edital da ANRIGS, e os programas de residência para acesso com pré-requisito, que são as especialidades, aí já tem um número menor de questões, que são 30 questões. É importante que vocês percebam que essa prova aí, ela tem uma duração de até 5 horas, né, para a prova de residência com acesso direto, e de até 3 horas para a prova de residência com pré-requisito. Então, cuidem esses aspectos do tempo para fazer a prova, né? E o candidato só pode ser retirado do recinto depois de 1h30 do início da prova, sem levar o caderno das provas. Não pode carregar o caderno com vocês, então tem que deixar ali e só pode sair depois de 1h30 de prova, antes disso não pode sair. Depois o candidato só vai poder só poderá retirar-se do recinto da prova, portando o caderno com as questões, 4 horas depois do início da prova. Então, 1h30 sai e deixa o caderno, mas depois de 4 horas pode levar o caderno de questões. E o candidato que foi inscrito com residência com pré-requisito só vai poder se retirar do recinto da prova 2 horas após o início da mesma. E aí ele pode levar o caderno com as questões também. Então, procura chegar com 1 hora de antecedência, com documento de identidade, uma caneta esferográfica e de material transparente, com tinta azul ou preta, de ponta grossa, que são as exigências que eles colocam no edital e que precisam ser observadas para que vocês não saiam prejudicados. Nunca deixem de levar os documentos de identidade e documentos de identidade que não vão ser aceitos, né? Não serão aceitos certidões de nascimento, CPF, título eleitoral, carteira de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade. Então, tem que levar a cédula de identidade expedida pela Secretaria de Segurança Pública ou pelos comandos militares, né? Ou então carteiras de órgãos de exercício profissional e conselho de classe, como, por exemplo, a carteira do CRM. Isso pode, mas outros tipos de documentos não serão aceitos. A divulgação do gabarito da prova vai ser no dia 18 de novembro, vão ser publicadas notas preliminares no dia 29, e o período para recursos, que sempre tem depois, vai ser a partir do dia 2 de dezembro, e as notas definitivas publicadas no dia 3 de dezembro, e o boletim de desempenho 10 de dezembro. Então esses são os cronogramas de liberação de gabarito, de tempo para entrar com recurso e disponibilidade do boletim de desempenho. Então, pessoal, olha só, das vagas de especialidades com acesso direto no Rio Grande do Sul são 893 vagas. Mas observem, cirurgia geral, por exemplo, tem 14 vagas. Claro que se for fazer cirurgia básica como pré-requisito para uma outra especialidade cirúrgica, aí já tem um número maior. Mas então vocês têm que se preparar com bastante antecedência, e isso é importante que vocês tenham conhecimento para poder
fazer a escolha certa e também se preparar de maneira correta para essa prova da ANRIGS, que vai permitir que vocês tenham acesso a vagas de residências. No acesso direto para Santa Catarina já são 453 vagas e 12 para militares. Se a gente for ver Mato Grosso do Sul, 103 vagas e 2 vagas para militares. Essas vagas nas diversas especialidades. Observem também os valores que tem que pagar nesses diferentes estados. Rondônia serão 35 vagas e 3 para militares. O valor aí no caso de Rondônia, R$ 250 a inscrição. E com isso, se vocês acessarem o edital da ANRIGS, vocês vão ter detalhadamente essas informações. Mas o RMed trouxe para vocês para facilitar as orientações para que vocês se inscrevam de maneira segura e adequada para a prova da ANRIGS desse ano.